Esse vídeo nós vamos ser bem rápido, só para umas ideias aqui de como fazer uma boa redação. Lembrando que a gente fala em redação, fala em texto, em todos os tipos. Eu não estou falando somente de redação de vestibular, não é apenas o texto dissertativo, tá? Então a gente tem aí os textos descritivo, narrativo e dissertativo. Claro que a maioria das vezes, principalmente numa situação onde a gente já está no nível acadêmico, né, superior, o texto geralmente ele é mais dissertativo, argumentativo. Mas tem a necessidade também de descrever e de narrar em alguns momentos. Vamos então ver algumas técnicas de como fazer uma boa redação. Então, sempre tem essas mensagens chatas atrapalhando. Então vamos lá. Dominar a arte da escrita é um trabalho que exige prática e dedicação. No entanto, conhecer seu lado teórico é muito importante. Aqui você vai encontrar um resumo da teoria que deve ser aplicado nos seus trabalhos, mas não se esqueça, você precisa fazer a sua parte, isto é, escrever, né? Então, vai conhecer a teoria, mas precisa colocar em prática. E aí é aquilo que eu falei no nosso vídeo sobre o texto, né? É importante escrever, praticar, porque senão não adianta conhecer teorias e não ter a prática. Mas eu sei que, principalmente nesse momento, vocês estão praticando bastante, porque tem muito trabalho de produção textual, né? Vocês geralmente estão fazendo bastante resumos críticos, análises, essas coisas. Então vamos lá. Primeiro, a simplicidade, né? Use palavras conhecidas e adequadas. Escreva com simplicidade. Para que se tenha um bom domínio, prefira frases curtas. Amarre as frases organizando as ideias. Cuidado para não mudar de assunto de repente. Conduza o leitor de maneira leve pela linha de argumentação. Então, assim, gente, eu aconselho vocês, na hora de escrever, tentar escrever frases curtas, né? Isso ajuda bastante. Um parágrafo, ele pode ter várias frases, várias orações dentro dele. Ele é formado por orações. E aí é bem legal que não faça aquilo muito longo, porque você acaba se perdendo, você acaba se confundindo e fugindo do tema, tá? Então, conduza o leitor de maneira leve pela linha de argumentação. Usando essas palavras conhecidas, não tentem escrever palavras tão bonitas, tão difíceis, às vezes com grafias muito parecidas, mas com significado totalmente diferente, como, por exemplo, absolver e absorver, né? Então, são palavras parecidas, né? Na escrita, mas com significado totalmente diferente. Se você não sabe, às vezes o significado, procure substituir por outra mais fácil. Um outro ponto é a clareza. O segredo está em não deixar nada subentendido, nem imaginar que o leitor sabe o que você quer dizer. Evidencie todo o conteúdo da sua escrita. Lembre-se, você está comunicando a sua opinião, falando de suas ideias, narrando um fato. O mais importante é fazer-se entender. Seja claro, seja lógico, né? Objetivo, que vai ser nossa próxima dica. Por quê? Porque você você tem que lembrar que você escreveu e que esse seu texto, de repente, ele vai ser lido daqui a 10 anos, como ele pode ser lido amanhã mesmo, mas a pessoa não está lá do lado para dizer o que você quis escrever aqui. Aí, geralmente, os alunos, eles fazem isso muito, e a gente lê
Aí pergunta para o aluno, mas aqui eu não entendi, o que é que você escreveu? Ah, mas eu quis dizer, pois é, mas não disse. Eu quis, mas eu não disse, porque você tem que se colocar no lugar do leitor e não no lugar do escritor. Então seja claro, né? Objetividade. Você tem que expressar o máximo de conteúdo com o menor número de palavras possível. Por isso, não repita ideias, não use palavras demais ou outras coisas que só aumentam as linhas. Concentre-se no que é realmente necessário para o texto. A pesquisa prévia ajuda a selecionar melhor o que se deve usar. Então, esse aqui é quando nós chamamos do encher linguiça. Pessoas que escrevem muito, mas não dizem nada. Não consegue fazer com que a sua mensagem seja captada, né, pelo outro. Então, evite escrever, evitem escrever coisas assim demais que você vai escrevendo como se você tivesse o chamado viajando na maionese, né? Então seja objetivo, procure palavras direta, tá? Vá direto. Claro que professora, mais direto ao tema eu vou não, assim, mas não é nesse sentido que eu quero dizer. Eu quero dizer que você tem que saber o que vai escrever para não ficar enrolando. Por isso que o que diz aqui no final dessa dica? Que é necessário que você faça uma pesquisa prévia, né? Então, antes de escrever sobre alguma coisa, a gente pesquisa sobre aquilo, lê outros textos sobre o assunto para depois construir o nosso texto, né? Eu sempre falo que um texto ele não é exclusivamente nosso, né? Ele já é o quê? Ele já é uma opinião formada a partir de outras opiniões. Então é importante que você esteja lendo outros textos. Unidade. Não esqueça, o texto deve ter unidade, por mais longo que seja. Você deve traçar uma linha coerente do começo ao final do texto. Não pode perder de vista essa trajetória. Por isso, muita atenção no que se escreve para não se perder e fugir do assunto. Eliminar o desnecessário é um dos caminhos para não se perder, para não errar. Use a seguinte ordem: introdução, argumentação, conclusão da ideia. Gente, é muito importante que você observe a questão das palavras que você vai usar, porque não repitam, né? Lá aqui na unidade, a gente vai ver também que ela parece muito com objetividade. Se você ficar repetindo as palavras, aí você acaba falando coisas desnecessárias. Então, elimine o desnecessário, tá? Para não errar, use esse caminho: introdução, apresentação do meu assunto, argumentação e conclusão da ideia. Coerência. A coerência entre todas as partes do texto é o fator primordial para se escrever bem. É necessário que elas formem um todo. Para isso, é necessário estabelecer uma ordem para que as ideias se completem e formem o corpo da narrativa. Explique, mostre as causas e as consequências. Aqui no tema coerência, vocês vão lembrar de causa e de consequência. Por que isso e o que acontece em relação a isso. Então, o porquê para o tema. E aí, depois de responder o porquê, verificar quais as consequências disso. Isso vai dar bastante coerência no seu texto, nos seus parágrafos, que devem ter essa unidade, né? A unidade de um parágrafo está ligado ao outro, tem que estar, não pode fugir do tema nesse caso aí.
E essa coerência é de você estar sempre explicando, estar sempre mostrando os fatos, a verdade, tá? Não tem achismo, não tem algumas palavras como todo, como nunca, como jamais, como ninguém. Então, cuidado com algumas expressões que fazem com que o seu texto fique incoerente. Exemplos, use bastante exemplos. Obedecer uma ordem cronológica é uma maneira de se acertar sempre, apesar de não ser criativa. Nesta linha, parta do geral para o particular, do objetivo para o subjetivo, do concreto para o abstrato. Use figuras de linguagem para que o texto fique interessante. As metáforas também enriquecem a narração. Então, assim, a metáfora, ela enriquece, mas depende muito do texto, né? Depende do que você está escrevendo. Tem situações que a gente tem que ser bem objetivo e não usar metáfora, né? Então, se você usa uma metáfora, tem que saber usar, tem que usar ela como um exemplo, mas logo em seguida você tem que estar justificando o uso daquela metáfora, colocando de repente para que as pessoas entendam que ela está ali apenas como um exemplo e não como claro, um exemplo para argumentar, né? Mas ela não é como um fato, como o real. A ênfase. Procure chamar a atenção para o assunto com palavras fortes, cheias de significado, principalmente no início da narrativa. Use o mesmo recurso para destacar trechos importantes. Uma boa conclusão é essencial para mostrar a importância do assunto escolhido. Remeter o leitor à ideia inicial é uma boa maneira de fechar o texto. Essa aqui a gente vai lembrar do texto que nós fizemos a leitura e a análise, que é como organizar as ideias, que lá o autor dizia o quê? Que a escrita ela precisa de um planejamento e que nesse planejamento eu tenho que entender de onde eu estou para onde eu vou. Então eu tenho que saber que para onde eu vou e que a conclusão ela é a parte marcante do texto, né? Ela retoma a introdução e ela precisa fazer com que seja muito enfático para o leitor, para que o leitor possa vir a refletir a partir dali sobre o assunto que você falou. Ela é essencial para ela mostrar, porque ela vai mostrar a importância de uma reflexão, de uma análise do tema que você está abordando. Então, retome essa ideia inicial e depois feche esse texto com uma sugestão, com uma crítica sugestiva, né? Mas faça isso com faça isso com de uma maneira assim bem atrativa, bem forte, tá? Bem para chamar a atenção mesmo. A conclusão ela tem que chamar a atenção. Leia e releia para a gente terminar aqui. Leia e releia. É fundamental pensar, planejar, escrever e reler seu texto. Mesmo com todos os cuidados, pode ser que você não consiga se expressar de forma clara e concisa. A pressa ela pode atrapalhar, mas com calma verifique se os períodos estão ficando longos, obscuros. Veja se você não repetiu palavras, repetiu ideia. À medida que você lê o texto, essas falhas aparecem, inclusive erros de ortografia e de acentuação. Não se apegue ao escrito. Refaça se for preciso, não tenha preguiça, passe tudo a limpo quantas vezes for necessário. No computador esta tarefa é muito fácil e faça sempre uma cópia do texto original, assim você se sentirá à vontade para corrigir quanto quiser, pois sabe que sempre poderá voltar atrás. Então é isso, né? Esse ler e reler é passar limpo quantas vezes for necessária e
Se você precisar, é interessante ler o seu texto em voz alta. Leia para você ouvir. Lembre sempre, você é o escritor, mas você tem que se comportar como leitor do seu texto. Eu fui claro, meu texto estava coerente, eu consegui chamar a atenção do leitor, eu consegui a unidade, início, meio e fim do meu texto. Eu usei exemplos bem coerentes, então faça essa releitura do seu texto, né? Para que depois você possa estar passando a limpo se precisar, verificando erros. Vejam que a gente está falando pouco da questão gramática aqui, ortográfica, né? A gente está falando de escrever, da ideia de escrever, de transmitir uma mensagem a partir do texto escrito. Mas é porque a parte de gramática a gente vai tentar ver um pouquinho depois em sala de aula. Tá bom, gente? Desculpa esse monte de mensagem que vai chegando aqui. E aí não tem como eu dizer, eu tirar isso porque eu estou usando um programinha aqui no meu celular. Mas é isso, tá? Estudem. Esse texto também vai em Word para vocês. Aí é só para vocês verem uma explicaçãozinha assim mais para vocês pensarem um pouquinho melhor junto comigo aqui, tá bom? Seria bom a gente poder estar discutindo junto, mas não dá, então eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês. Tchau de novo, vamos para mais um texto e é isso. Tchau, gente, fica com Deus.